Abram suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 5. Livro de Hebreus, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 até o 10. O tema da minha mensagem é Cristo, o supremo e eterno sumo sacerdote da nova aliança. Cristo, o supremo e eterno sumo sacerdote da nova aliança. Amém? Todos acharam? Diz a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também, Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por esse momento maravilhoso, no qual nós estamos aqui, uma igreja, como tua igreja, reunidos para orarmos, para louvarmos, para bendizermos o seu nome. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de ouvir a tua palavra, Senhor, qual o Senhor traz como fonte não só de conhecimento, mas também como fonte para discernir ensinamentos corretos, ensinamentos errados, para que nós podemos combater, Senhor amado, aquilo que não é o Evangelho, aquilo que é vendido como uma graça barata por aí. Que teu Espírito Santo possa vir, Senhor Jesus, abençoar o teu povo, que essa palavra possa ser impactante na vida deles e que eles possam reconhecer, Senhor, como sumo sacerdote o teu Filho amado, no qual não é mais necessário sacrifícios nenhum, no qual um sacrifício supremo e eterno foi feito,
para a salvação de homens pecadores como nós. É isso que eu te peço, Senhor amado, e desde já te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Quando nós lemos a carta aos Hebreus, e para mim é uma das melhores cartas do Novo Testamento, pois ela fala daquilo que é obsoleto e daquilo que é atual, daquilo que é real. O livro de Hebreus é um livro que esconde muitos mistérios, irmãos. Tanto que nós, quando lemos, nós ficamos maravilhados e como o autor de Hebreu reforça claramente a superioridade de Cristo com relação à antiga aliança. A data em que foi escrito o livro, ela é uma informação imprecisa. E isso já começa um dos mistérios ao redor dele. Uns dizem que foi em 95 depois de Cristo, pois Clemente de Roma faz referência a essa epístola. Clemente era um contemporâneo do apóstolo João também. A epístola também podemos dizer que ela foi escrita antes da destruição do templo de Jerusalém, por volta do ano 70, ou um pouco antes, pelo general Tito. O professor, doutor e mestre Augusto Nicodemos, ele diz que a carta foi escrita em meados dos anos 60 a 70, entre esse período, um pouco antes da destruição do templo de Jerusalém, porque o próprio autor de Hebreus, ele faz menção das coisas de dentro do templo, dos sacrifícios, do sacerdócio araônico. O autor de Hebreus também é um autor desconhecido. Nós não podemos afirmar quem escreveu a carta aos Hebreus. Alguns teólogos dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Lucas, outros dizem que foi Clemente, alguns se arriscam em Barnabé, outros em Apolo. Ninguém sabe ao certo. Um dos pais da igreja, Orígenes, ele diz e ele afirma que só Deus conhece o autor de Hebreus. E quando a gente olha a ênfase na carta, a carta ela traz estimativas, ela traz exortações, exames, expectativas e a exaltação suprema de Cristo em todas elas. A suficiência de Cristo e do seu sacrifício. O propósito da carta é despertar aqueles crentes daquela época a permanecerem firmes no cristianismo, nos ensinamentos de Cristo, e não voltar às práticas do judaísmo. O autor de Hebreus deixa bem claro isso, pois tudo aquilo ficou obsoleto quando olhamos para o sacrifício de Jesus Cristo, quando olhamos para o seu governo e para o seu sacerdócio eterno. Toda vez que eu leio essa carta, eu vejo a singularidade e a importância dessa obra suprema de Cristo, do seu sacrifício que é atual, eterno e poderoso para nossas vidas até hoje e será para todo o sempre. Eu fico imaginando quão era difícil, quão era custoso para o povo de Deus os sacrifícios, cumprir todas as leis,
o quão era pesaroso e o quão era tão importante, mas que tudo isso que era feito apontava para algo maior, que seria executado uma única vez e teria validade eterna. E essa validade eterna é esse sacrifício de Cristo Jesus, no qual é atual e eficaz e será até o último dia, até os finais dos tempos. Quando a gente fala em algo obsoleto e algo atual, eu me lembro da antiga e famosa máquina de escrever. Em meados da década de 60, 70, 80, a máquina de escrever, ela era um recurso extremamente usado em muitas firmas, escritórios, em muitos lugares, em diretorias, em reuniões importantes, onde se faziam atas e declarações, onde o escrivão ficava ouvindo e relatando tudo, e numa velocidade incrível. E às vezes até as letras se enganchavam de tão rápido que era. Ele tinha que parar, arrumar de novo e continuar. O quão a máquina de escrever foi importante para aquela época. E ela era funcional. Às vezes errava, tinha que apagar, ou quem se lembra, tinha que pegar um pedacinho do estilete e lá arrancar a letrinha ali, minuciosamente. Algumas que eram mais modernas já tinham o botão de apagar. Plá, aí apagava. E ela foi de extremo uso, de extrema importância antigamente. Só que ela foi substituída. Ela perdeu a sua função. Ela não serve mais. Hoje você pode até usá-la, mas ao final de um trabalho, como é que você vai mandar aquilo que foi datilografado na máquina por e-mail? Ela foi extremamente funcional para uma época e hoje ela é completamente obsoleta. Hoje, os computadores, a era digital, é tudo mais rápido. Hoje a gente não precisa nem digitar mais. Só da gente falar, o texto começa a ser produzido. E isso hoje é atual. E será válido. E as tecnologias vão melhorar cada vez mais. E hoje, aquela velha máquina de escrever já perdeu a sua função. E não serve para mais nada, a não ser museu ou algo de nostalgia ou relembrar os velhos e bons tempos. E o que eu quero dizer com isso? O quanto a antiga aliança ela foi importante e foi atual, mas o quanto a nova aliança é importante, superior e atual para os dias de hoje. Um dos primeiros pontos que eu reforço era na excelência do sacerdócio araônico. Podemos ver que do versículo 1 até o versículo 4, o autor de Hebreus fala dessa excelência do sacerdócio araônico ou do sacerdócio levítico. Como deveria ser esse homem, esse sacerdote da antiga aliança? Ele deve ser tomado entre os homens. No caso, o sumo sacerdote, ele tinha que ser um homem. Ele teria que ser da tribo de Levi, pois era um sacerdócio levítico.
e também da própria família de quem? De Arão. O sacerdote, ele tinha que ser tomado entre homens, um homem da tribo de Levi e da família de Arão. Esse era um dos pré-requisitos para ser um sacerdote. Outro pré-requisito, ele era encarregado de um trabalho espiritual. Ele não era um agente social ou político, de maneira nenhuma. Ele era chamado para coisas que eram concernentes a Deus, ao templo. Ele era um intercessor do povo para fazer os sacrifícios, para as propiciações do pecado do povo, em favor dos homens. Ele fazia esse papel de intercessor. Ele era o intermediário entre Deus e entre os homens. Tanto que quando nós olhamos na época de Jesus, o sacerdócio já estava corrompido. O sacerdócio da época de Jesus, ele estava corrompido. O sumo sacerdote já ocupava posições políticas, posições de justiça, posições presidindo o sinédrio e os tribunais dos judeus. Coisas que ele não deveria fazer, pois ele tinha que ser separado justamente para as coisas que concerniam a Deus. O sacerdócio da época de Jesus já estava corrompido. O sacerdote também precisava ser um homem compassivo. Ele que tinha que ser um homem extremamente compassivo. Além de se apresentar para oferecer os sacrifícios pelos pecados, ele também oferece sacrifícios pelos que pecaram por ignorância e pelos que pecaram por fraqueza. Ele tinha que ser o intermediário desses homens que eram ignorantes, que pecavam sem saber, ou daqueles que eram fracos e caíam nos mesmos pecados e nos mesmos erros. Ele que tinha que ser essa pessoa compassiva. Um outro pré-requisito é que o sumo sacerdote também precisava oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados, pois aquele sacerdócio era imperfeito e estava sujeito às próprias fraquezas humanas. Era um sacerdócio imperfeito. Era um sacerdócio que estava manco. Não era algo perfeito como o de Cristo Jesus. Outro detalhe, outro pré-requisito no sacerdócio levítico e araônico: ele precisava ser chamado diretamente por Deus. Ele precisava ser chamado diretamente por Deus. Nós vemos homens no Antigo Testamento que tentaram exercer a função de sacerdotes e foram castigados pelo próprio Deus. Homens que não foram chamados para aquilo. Homens que tentaram exercer um sacerdócio, como o próprio Saul tentou. E ele foi repreendido severamente por Deus, porque ele não foi chamado para aquilo. Por isso, que quando inúmeras pessoas tentam entrar para o ministério, onde elas não são chamadas, elas sofrem consequências terríveis. Ela está numa posição em que Deus não o chamou. Isso é extremamente perigoso. Isso acarreta em desgraça para a própria vida dessa pessoa que quer tomar uma posição no qual
Deus não chamou. Quando nós vemos um sacerdote que é chamado por Deus, nós vemos uma semelhança do sacerdote araônico com Cristo. Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote. Ele foi sumo sacerdote constituído pelo Pai. Todo sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. Todo o sacerdote tinha que ser da tribo de Levi, da família de Arão. Tinha que ser descendentes dele. Não podia ser outro. Não podia ser outro. E quando nós olhamos para Cristo, e a própria Bíblia diz aqui em Hebreus, Cristo, porém, não foi um sacerdote da mesma ordem de Levítico. Mas como assim, Ricardo? Não, Cristo é da tribo de Judá. Ele foi constituído sacerdote de uma ordem eterna, a ordem de Melquisedeque. Por isso que quando nós olhamos na teologia, a tipificação, uma das tipificações de Cristo no Antigo Testamento é Melquisedeque. Melquisedeque foi sacerdote constituído pelo próprio Deus. Em Israel, o sacerdote não poderia exercer um reinado. E você vê que Melquisedeque é sacerdote e ele é rei de Salém. Qual é o único sacerdote de hoje que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? É Cristo. E isso é fantástico, irmãos. Quando nós olhamos para algumas características do sacerdócio de Melquisedeque, nós podemos ver algumas coisas. E ele ilustra as características de Cristo e aponta a Cristo como verdadeiro e único sacerdote de uma ordem divina e eterna. Primeiro ponto, Melquisedeque era sacerdote por seu direito próprio, não era em virtude com relação dos outros. Melquisedeque foi chamado pelo próprio Deus. Segundo, ele era um sacerdote para sempre, sem haver substituto ou sucessor. Não existia um substituto para ele ou sucessor. Terceiro, Melquisedeque não foi ungido com óleo, mas com o Espírito Santo, como sacerdote do Deus Altíssimo. Quarto ponto, ele não ofereceu sacrifícios de animais. E isso é incrível, mas pão e vinho eram símbolos da ceia de Cristo Jesus. Por isso que quando a Bíblia fala que Deus o constituiu pela ordem de Melquisedeque, é porque o sacerdócio de Cristo é divino, constituído pelo próprio Pai, ungido pelo próprio Deus. E quinto, ele uniu funções para si, sacerdotais e reais. Ele era rei de Salém. Um sacerdote nunca poderia ser um rei. Em Israel isso era proibido. E isso se manifesta na pessoa de Cristo como sacerdote do seu reino. Jesus é o sumo sacerdote e é o rei do seu reino. Cristo, como sumo sacerdote, foi verdadeiramente homem. Jesus se fez carne verdadeiramente. Ele era homem e ele era Deus. Na teologia nós chamamos isso de união hipostática. 100% homem e 100% Deus. Cristo foi um intercessor
um homem de oração, um homem que considerou que a vida de oração era mais importante do que curar. Ele ofereceu ao próprio Pai orações, súplicas, clamor, lágrimas. Ele bebeu o cálice da ira de Deus. Ele suportou o castigo eterno para que nós fôssemos salvos através do seu sangue. Cristo, como sumo sacerdote, aprendeu pelas coisas que sofreu. Não que ele precisasse aprender alguma coisa, pois ele era Deus, mas como homem, ele cresceu em graça e em conhecimento. Mas o seu sofrimento vicário fizeram ele, como homem, conformar-se com a vontade do próprio Deus. Ele se conformou com a vontade do Pai, obediente até a morte, morte de cruz que nos trouxe a salvação eterna. Por isso que quando nós olhamos para o sacerdote araônico, nós vemos que era um sacerdócio falho e imperfeito. E quando nós olhamos para o sacerdócio de Cristo, sacerdócio perfeito, onde ele não precisava oferecer sacrifícios pelos próprios pecados, porque ele era perfeito. E isso é maravilhoso, irmãos. Quando eu vejo essa obra da cruz e o quanto ela é poderosa, o quanto Cristo foi glorificado pelo Pai no seu sacrifício, na sua eternidade, na sua vitória sobre a morte. Cristo, como sumo sacerdote, ele se torna o autor da salvação, e nenhum sacerdote pode se aproximar de Deus, exceto o próprio Jesus. Todos os sacerdócios do Antigo Testamento, eles eram sombra daquilo que seria uma realidade que se cumpre em Cristo Jesus. Ele se oferece como o próprio sacrifício. Ele se oferece para o pagamento de uma dívida impagável. Ele se oferece para tomar o lugar da culpa e nos redimir dos nossos pecados. Ele foi o sacerdote perfeito e pelo seu sangue nos purificou de todo o pecado. E quando nós olhamos isso, irmãos, e olhamos para o quadro e alguns cenários de hoje, eu vejo algumas coisas que são extremamente preocupantes, principalmente na igreja brasileira de hoje. Eu vejo coisas que elas desmerecem, elas diminuem a obra de Jesus Cristo. O próprio autor de Hebreus fala que esse sacerdócio levítico e araônico, ele se tornou obsoleto pela obra maior e superior de Jesus Cristo. E hoje, quando nós olhamos para algumas igrejas brasileiras, eu fico me pensando, eu acho que esses pastores não leram a carta de Hebreus. A gente vê inúmeras igrejas com candelabros, pastor de kippá, de dalet. Eles querem trazer os elementos do judaísmo para dentro do culto cristão. Se o próprio autor de Hebreus fala que tudo isso é obsoleto pela obra de Jesus, por que eu tenho que judaizar o culto cristão? Por que eu tenho que judaizar um culto e trazer elementos que hoje são aquela velha máquina de escrever que não serve para mais nada? Para que eu quero trazer esses elementos, sendo que a obra de Jesus Cristo e o seu sacerdócio
Ele é eterno, onde não há sucessão. Por que eu quero andar nas velhas práticas, no qual não fazem mais sentido nenhum, pela obra da nova aliança e da graça de Jesus Cristo? Para que eu quero trazer esses elementos de volta? E escrever de novo. Para que isso? Para que eu quero fazer um culto carregando uma arca da aliança? Isso mostra que eu não entendi absolutamente nada da obra de Cristo e do seu sacerdócio. Som. Vocês já pararam para pensar nisso? Eu estou querendo dizer, quando eu faço isso, que as práticas da antiga aliança são melhores que da nova aliança? Outro dia eu estava vendo um culto na internet onde um pastor sacrificou no culto um cordeiro. Ele matou um cordeiro dentro do culto. Isso é um absurdo, gente. Ele esqueceu da obra vicária de Jesus Cristo. Como eu quero trazer algo que está obsoleto? Não serve para mais nada. Ela teve a sua importância na sua devida época. Sim, claro. Quando nós olhamos para a lei, a Bíblia diz que a lei foi aio. Ela foi um guia a chegar até Cristo. Um guia para o seu povo. Até a chegada de Jesus Cristo. Por que eu quero tornar velhas práticas em práticas atuais? Eu não estou reconhecendo o sacerdócio supremo de Jesus Cristo. Eu não estou reconhecendo o sacerdócio que é eterno na vida dele, na nossa vida e na vida de toda a igreja. Jesus Cristo é suficiente, irmãos. É o único sacerdote que oferece a própria vida para o pagamento de uma dívida impagável. Para que eu quero trazer elementos de culto judeu para dentro de um culto cristão? Isso não faz sentido. Isso é um retrocesso. É anular a obra de Cristo. É negar o seu sacerdócio eterno. E quantas igrejas não têm feito isso, irmão? Quantos crentes não têm negado esse sacerdócio? E justamente, ele é um sumo sacerdote tão compassivo, irmãos. Ele se põe como o próprio sacrifício. Nós sabemos que o inimigo é sujo. E ele tenta confundir a cabeça dos crentes. Ele tenta confundir a sua cabeça falando que você é indigno. Ele tenta confundir a sua cabeça falando que você não deve firmar um pacto com Cristo, ou tomar a ceia, ou se batizar, porque você é indigno, porque você não tem jeito. Só que esse sumo sacerdote colocou a sua vida para que você pudesse ter essa oportunidade, para que você fosse realmente salvo pela obra da cruz.
Todos nós somos indignos. Todos nós somos pecadores. Por isso foi necessário esse sumo sacerdote que é Cristo tomar um sacerdócio eterno para nos redimir de toda a culpa, de todo o pecado. O problema não somos nós e nossa fé. Certa vez, Dr. Carson, grande teólogo reformado, ele contou uma história de 2 judeus que estavam no Egito, onde Moisés tinha anunciado que o anjo da morte iria passar, iria levar os primogênitos. Esses 2 judeus conversando um com o outro. Poxa, vai ser essa noite. Você não está com medo? E o outro falou: não, eu não estou com medo. Eu quero logo que essa noite venha, para que Deus manifeste o seu poder e sua ira contra esse faraó. Mas por que você faz essa pergunta para mim? Você está com medo? Você não crê em Jesus? Você não crê que Deus vai proteger os nossos filhos? E esse outro judeu disse: sim, eu creio. Mas isso não é aterrorizante para você? E o outro respondeu: sim, é. Mas eu creio piamente na promessa do meu Deus. Resumo: o anjo da morte passou aquela noite e levou todos os primogênitos daquele reino e poupou os primogênitos e as casas que estavam com o sangue na porta. Resumindo, não é o tamanho da sua fé, sendo ela grande ou sendo ela pequena, mas está na promessa do sacrifício que Deus tinha feito. Não era o tamanho da fé. Um que tinha pouco, mas tinha, e outro que tinha uma enorme. Mas era a promessa que Deus tinha feito, que iria poupar os filhos, os primogênitos do povo dele. Nós temos esse sumo sacerdote, o qual derramou o seu sangue. A ordem do sacerdócio levítico encerrou todas as suas atividades, nas quais eram sombra que apontavam para um sacerdócio. Aquele sacerdócio araônico era imperfeito, era falho, onde o sumo sacerdote tinha que apresentar um sacrifício pelo próprio pecado dele. Mas agora nós temos, irmãos, sacerdócio, um sumo sacerdote perfeito, que apresentou um sacrifício cabal realizado. E agora, uma nova ordem, uma nova aliança foi inaugurada e instalada. Cristo, ele é sacerdócio, ele é sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Se ofereceu em sacrifício pelos nossos pecados. Ele foi sepultado, ressuscitou, e ele se encontra nos céus. E esse sumo sacerdote intercede por nós todos os dias e pelos nossos pecados. Ele é sacerdócio para sempre. E é um sacerdócio eterno, porque nunca haverá um sacerdócio melhor do que o dele. Por ser da ordem de Melquisedeque,
esse sacerdócio de Cristo não tem sucessão. Ele é um sacerdote perfeito, imutável e eterno. Que a gente não olhe como aquele povo e queira voltar às velhas práticas, porque hoje elas são como aquela máquina de escrever que está obsoleta. E a realidade de hoje é Cristo Jesus, que intercede eternamente por nós.